Olá pessoal, hoje contaremos uma parte da história da Hyundai, que começa pela vida de seu fundador, Chang Ju-Yan. Chang Ju-Yan nasceu em 25 de novembro de 1915 e morreu em 21 de março de 2001. Foi um empresário sul-coreano, fundador do Hyundai Group, um dos maiores grupos empresariais da Coreia do Sul. Criado como filho mais velho de um pobre fazendeiro coreano, ele se tornou o homem mais rico da Coreia do Sul. Chang foi parte integrante do rápido desenvolvimento da economia da Coreia, tornando a Hyundai Heavy Industries a maior construtora de navios do mundo, bem como transformando o Hyundai Motor Group no maior fabricante de automóveis da Coreia e o terceiro maior do mundo. Chang também foi um colaborador vital para o desenvolvimento da infraestrutura da Coreia do Sul, após a destruição pela Guerra da Coreia, como a construção da via expressa Gumbu em 1970, conectando a capital Seul à cidade portuária de Busan, em aliança com o presidente Park Chung-hee. Os empreendimentos comerciais de Chang passaram pelos tempos tumultuados do domínio colonial japonês na Coreia, bem como pelas tensões econômicas pós-guerra da Coreia. Chang explicou seu sucesso da seguinte maneira: "Nosso povo teve sucesso porque utilizou os seus espíritos empreendedores. A convicção cria esforços indomáveis. Esta é a chave para os verdadeiros milagres. O potencial do homem é ilimitado." Chang Ju-Yan nasceu em Tongchon, hoje localizado na província de Gangwon, na Coreia do Norte. Nascido em uma grande família pobre de camponeses, ele era o mais velho de 7 filhos. Quando jovem, Chang sonhava em se tornar professor, mas suas esperanças foram interrompidas porque o ambiente restritivo da época mantinha a família presa na pobreza, afastando Chang de oportunidades educacionais superiores. Apesar dos contratempos, Chang pôde frequentar uma escola confucionista local, administrada por seu avô, sempre que seu tempo não era ocupado por tarefas na fazenda da família. O talento de Chang para os negócios tornou-se aparente durante as suas viagens à cidade, onde vendia madeira. A atmosfera agitada da cidade, junto com os artigos nos jornais que Chang lia, despertaram sua imaginação. Ele logo se cansou da pobreza que ele e sua família tiveram que suportar. Ainda como menor de idade, na tentativa de sair da pobreza, tentou fugir por 3 vezes, sendo encontrado sempre pelo seu pai e levado de volta para casa. Em 1933, aos 18 anos, Chang decidiu fazer uma 4ª tentativa de fuga. Ele saiu durante a noite com um amigo que estava tentando escapar de um casamento forçado. Assim que Chang alcançou Guizhou, ele se agarrou ao primeiro trabalho que encontrou. Ele trabalhou primeiro como operário em Jinsen Harbour, Incheon, atualmente na Coreia do Sul, como trabalhador da construção civil na Boseong Professional School e como faz-tudo em uma fábrica de xarope de um amigo. Depois de trabalhar na fábrica de xarope por quase um ano, Chang conseguiu um emprego como entregador na Bokeung Rice Store, em Guizhou. O novo emprego de Chang ofereceu-lhe espaço para progredir e, à medida que ele se tornava mais bem-sucedido, ele decidiu permanecer em tempo integral. Ele acabou ganhando elogios dos principais clientes do distribuidor de arroz, o que impressionou tanto o proprietário que permitiu que Chang gerenciasse a contabilidade da empresa. Depois de apenas 6 meses no cargo, suas experiências como contador da loja o ajudaram a desenvolver completamente seu senso de negócios. E aí, pessoal, o que vocês acharam da determinação do jovem coreano? Deixem suas impressões a respeito nos comentários. Se estão gostando do vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações para continuar a receber nosso conteúdo. Continuando. Em 1937, o dono da distribuidora de arroz ficou doente e decidiu que seria de seu interesse vender a loja para Chang. Aos 22 anos de idade, Chang se tornou o dono da loja e mudou o nome da loja para Kyunju Rice Store. A loja cresceu e obteve bons lucros até o início de 1939, quando o Japão, em seus esforços de guerra para garantir o abastecimento de arroz para o país e seus militares, impôs um sistema opressivo de racionamento de arroz, que forçou as empresas coreanas a deixar de comercializar o arroz. Criação da Hyundai.
Chang voltou para sua aldeia assim que seu negócio faliu e lá permaneceu até 1940, quando decidiu tentar novamente em Keiju. Depois de considerar a realidade das restrições impostas aos coreanos em certas indústrias pelo governo colonial japonês, Chang decidiu entrar no ramo de conserto de automóveis. Usando uma oficina que comprou de um amigo, Chang iniciou a Ado Service Garage. Em 3 anos, o número de funcionários cresceu de 20 para 70 e Chang conseguiu obter uma boa renda. Em 1943, o governo colonial japonês forçou a garagem a se fundir com uma usina siderúrgica como parte do esforço de guerra. Embora seus negócios tenham sido fechados devido à repressão dos japoneses, Chang voltou para Gazan com 50 mil ienes em economias para tentar tirar o melhor proveito da situação. Em 1946, após a libertação da Coreia do controle japonês, Chang fundou a Hyundai e a Hyundai Civil Industries, em antecipação à reconstrução e industrialização do pós-guerra. Chang ganhou grandes contratos governamentais e tornou-se responsável pela construção de grande parte da infraestrutura de transporte da Coreia do Sul, incluindo a represa Soyang, em 1967, a via expressa Gombu, em 1970, e o maior estaleiro do mundo em Ulsan, a usina nuclear de Korin, entre outros. Chang também ganhou contratos das forças dos Estados Unidos na Coreia para construir instalações para o seu pessoal, já que o seu irmão mais novo falava inglês e se dava bem com os engenheiros do Exército dos Estados Unidos da América. Durante a invasão norte-coreana de 1950, Chang abandonou seus projetos de construção e fugiu com seu irmão mais novo para Busan por segurança. Seu filho, Chang Mong-jong, nasceu lá. Chang continuou a construir a empresa executando qualquer tipo de trabalho que pudesse obter do Comando das Nações Unidas e do Ministério dos Transportes da Coreia. Depois que Seul foi retomada pelas forças da ONU, Chang restabeleceu a empresa e continuou a executar mais trabalho dos americanos. A partir de então, Chang continuou a crescer e diversificar a empresa, transformando-a em um dos principais grupos empresariais da Coreia do Sul. Sem experiência em construção naval, criou o estaleiro Ulsan, o maior estaleiro do mundo. A primeira embarcação foi concluída em 3 anos, em vez dos 5 esperados, pois Chang mandou construir o estaleiro e a embarcação simultaneamente. Desde a década de 1980 até recentemente, o Hyundai Group foi dividido em muitos grupos satélites. Chang teve uma carreira de muito sucesso. Ele fundou a Hyundai Heavy Steel Company, que desenvolveu um método de fabricação de navios sem doca. A filantropia de Chang o distinguiu dos outros empresários de sua geração. Em 1977, fundou a Fundação Asan, com um escopo de atividades comparável às das fundações Ford ou Rockefeller. A fundação foi organizada em 4 grandes áreas de serviço: apoio médico, bem-estar social, pesquisa e desenvolvimento e um fundo de bolsa de estudos. Por meio de seus esforços, a fundação estabeleceu 9 hospitais em toda a Coreia do Sul, construiu o Ulsan Medical College e financiou o Asan Life Sciences Research Institute. Atividades políticas. Chang é acreditado por fazer lobby com sucesso para a Coreia do Sul sediar os Jogos Olímpicos de Verão de 1988. Este sucesso destacou as realizações de sua geração aos olhos do mundo e tornou-se uma fonte de grande orgulho para o povo de Seul. Em 1992, o Comitê Olímpico Internacional concedeu a Chang um medalhão do COI por suas contribuições ao esporte como veículo de compreensão internacional. Chang concorreu sem sucesso como um candidato presidencial do Partido Nacional da Unificação para a eleição presidencial sul-coreana de 1992. Chang também trabalhou para normalizar as relações entre as duas Coreias. Em 1998, aos 82 anos, ele trabalhou com o governo sul-coreano para fornecer assistência econômica ao norte.
O presidente Kim Dae-jung queria fazer uma doação de 100 milhões de dólares como forma de impulsionar o desenvolvimento econômico na Coreia do Norte, sob a sua política Sunshine. No entanto, Kim não conseguiu encontrar uma maneira legal de transferir os fundos. Ele se voltou para Chang, que já estava negociando um grande programa com o Norte. Kim persuadiu Chang a aumentar seu investimento em 100 milhões de dólares, com dinheiro de empréstimos secretos fornecidos pelo Banco de Desenvolvimento da Coreia, controlado pelo governo. A histórica cúpula intercoreana de 2000 ocorreu, com Chang atravessando a fronteira em uma carreata de carros contendo cerca de 1.001 vacas da unificação, como um presente para o povo norte-coreano. Chang morreu aos 85 anos de causas naturais em sua casa em Seul e foi enterrado de acordo com os ritos tradicionais budistas e confucianos. Sua esposa, Byung Jong-seok, morreu em 17 de agosto de 2008, aos 88 anos, em parte devido a complicações cardíacas de longo prazo, e foi enterrada em um cemitério familiar em Hanan, junto com seu marido e seus filhos. Hyundai Group é um conglomerado sul-coreano fundado por Chang Ju-yan. A primeira empresa do grupo foi fundada em 1947 como construtora. Com a ajuda do governo, Chang e seus familiares se expandiram rapidamente em várias indústrias, tornando-se o segundo maior grupo empresarial da Coreia do Sul. Chang Ju-yang estava diretamente no controle da empresa até a sua morte em 2001. A empresa desmembrou muitos de seus negócios mais conhecidos após a crise financeira asiática de 1997 e a morte do fundador Chang Ju-yan em 2001. As principais empresas do grupo empresarial são Hyundai Motor Group, Hyundai Department Store Group e Hyundai Heavy Industries Group. O nome Hyundai significa modernidade. História. Em 1947, a Hyundai Tugan, Hyundai Engenharia e Construção, a empresa inicial do grupo Hyundai, foi fundada por Chang Ju-yan. Em 1967, a Hyundai Motors foi fundada. A Hyundai Heavy Industries foi fundada em 1973 e completou a construção de seus primeiros navios em junho de 1974. Em 1975, o grupo inicia a construção de uma fábrica integrada de automóveis e lança um novo veículo coreano. Em meados da década de 1990, a Hyundai compreendia mais de 60 empresas subsidiárias e atuava em diversas atividades, incluindo fabricação de automóveis, construção, produtos químicos, eletrônicos, serviços financeiros, indústria pesada e construção naval. Em dezembro de 1995, a Hyundai anunciou uma grande reestruturação administrativa, afetando 404 executivos. Durante a crise financeira asiática de 1997, a Hyundai adquiriu a Kia Motors e a LG Semiconductor. Em 1998, a crise econômica da Coreia forçou o grupo a iniciar esforços de reestruturação, que incluiriam a venda de subsidiárias e o foco em 5 áreas principais de negócios. Em abril de 1999, a Hyundai anunciou uma enorme reestruturação corporativa, envolvendo uma redução de 2/3 do número de unidades de negócios e um plano para dividir o grupo em 5 grupos de negócios independentes até 2003. Hyundai Motor Company, muitas vezes abreviado para Hyundai Motors e comumente conhecido como Hyundai, que significa modernidade, é uma fabricante automotiva multinacional sul-coreana com sede em Seul, Coreia do Sul, e fundada em 1967. Atualmente, a empresa possui 33,88% da Kia Corporation e também possui 2 marcas, incluindo uma subsidiária de carros de luxo, Genesis Motor, e uma submarca de veículos elétricos, Ioniq. Essas 3 marcas juntas compõem o Hyundai Motor Group. A Hyundai opera a maior fábrica integrada de automóveis do mundo em Ulsan, Coreia do Sul, que tem uma capacidade de produção anual de 1.600.000 unidades.
A empresa emprega cerca de 75 mil pessoas em todo o mundo. Os veículos Hyundai são vendidos em 193 países através de 5 mil concessionárias e showrooms. Legado do fundador da Hyundai. Como um dos homens de negócios mais reconhecidos e admirados da história coreana, a identidade de Chang Ju-Yan ainda permeia a sociedade e a indústria coreana moderna. Eventos relacionados a negócios que enfatizam a criatividade e a inovação receberam seu nome. Grande parte do sucesso atual da Hyundai é amplamente atribuído à visão e resolução de Chang, ideais que a liderança contemporânea da Hyundai promete manter. Foram a resiliência de um homem de nome Chang Ju-Yan e a criatividade do povo coreano os responsáveis pelo sucesso da marca Hyundai em todo o mundo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se gostou, por favor, se inscreva no canal. Até breve, nós nos veremos no próximo vídeo.